Você já sentiu que algo ruim estava prestes a acontecer? Talvez não houvesse nenhuma ameaça real diante de você, nenhum perigo imediato, nenhuma notícia preocupante. Mas ainda assim, seu coração estava acelerado. Sua mente não conseguia parar. Os pensamentos corriam de um lado para o outro. E de repente, você se via preso em uma batalha invisível. Uma batalha contra o medo. Uma batalha contra a ansiedade. Uma batalha contra cenários que talvez nunca acontecessem. A verdade é que milhões de pessoas vivem exatamente assim. Acordam preocupadas, passam o dia preocupadas, dormem preocupadas. E quando finalmente conseguem descansar, acordam novamente com os mesmos pensamentos. O medo se tornou um companheiro constante para muita gente. Medo do futuro, medo de perder alguém, medo de não conseguir pagar as contas, medo da doença, medo do fracasso, medo de não ser suficiente. E quanto mais tentamos controlar tudo, mais percebemos que não conseguimos controlar quase nada. É nesse momento que o Salmo 91 se torna tão poderoso. Porque ele não foi escrito para pessoas que vivem uma vida perfeita. Ele foi escrito para pessoas que enfrentam batalhas, pessoas que sentem medo, pessoas que passam por dificuldades, pessoas que precisam desesperadamente de um lugar seguro para descansar a alma. O Salmo começa com uma declaração extraordinária. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Observe algo importante. O texto não diz que descansará aquele que visita Deus de vez em quando. Não diz que descansará aquele que procura Deus apenas quando está desesperado. Não diz que descansará aquele que se lembra de Deus somente nos momentos difíceis. O texto diz que descansará aquele que habita. Habitar significa permanecer. Significa morar. Significa construir uma relação constante. Essa é uma das maiores diferenças entre a fé superficial e a verdadeira. Muitas pessoas procuram Deus apenas quando a tempestade chega, mas desaparecem quando o problema passa. Enquanto isso, outras aprenderam a caminhar diariamente com Deus. E quando as tempestades chegam, elas encontram abrigo e uma presença que já conhecem. O Salmo 91 nos ensina que a verdadeira paz não nasce da ausência de problemas. Ela nasce da presença de Deus. Porque a vida sempre terá desafios, sempre haverá momentos difíceis. Sempre existirão circunstâncias fora do nosso controle. Mas existe uma diferença enorme entre enfrentar essas situações sozinho e enfrentá-las com a certeza de que Deus está ao seu lado. Talvez uma das maiores causas da ansiedade seja justamente a tentativa de controlar aquilo que pertence somente a Deus. Queremos saber o que vai acontecer amanhã. Queremos prever cada resultado. Queremos eliminar toda possibilidade de sofrimento. Queremos garantir que nada dará errado. Mas a vida não funciona assim. Ninguém consegue controlar tudo. Ninguém consegue prever todos os acontecimentos. Ninguém consegue impedir toda a dor. Quando tentamos assumir esse papel, acabamos carregando um peso que nunca fomos criados para carregar. E esse peso nos esmaga. Por isso, Deus nos convida constantemente a confiar. Confiar não significa ignorar os problemas. Confiar não significa fingir que as dificuldades não existem. Confiar significa reconhecer que existe alguém maior do que os problemas. Alguém que continua governando mesmo quando tudo parece confuso. Alguém que continua trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. O salmista continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essa frase parece simples, mas ela revela algo profundo. Perceba que o salmista não está apenas descrevendo Deus. Ele está fazendo uma declaração. Ele está escolhendo uma posição. Porque existe uma batalha acontecendo dentro de cada ser humano. Uma batalha entre aquilo que o medo diz e aquilo que Deus diz. O medo diz, você está sozinho. A fé responde, Deus está comigo. O medo diz, você não vai conseguir. A fé responde, minha força vem do Senhor. O medo diz, tudo está perdido. A fé responde, Deus continua no controle. O medo diz, você não tem saída. A fé responde, meu refúgio está em Deus. Todos os dias essas vozes disputam espaço dentro da nossa mente. E aquilo que alimentamos cresce. Se alimentamos apenas preocupações, notícias negativas e pensamentos destrutivos, o medo se fortalece. Mas quando alimentamos nossa mente com a palavra de Deus, a fé começa a ocupar espaço. E quanto mais a fé cresce, menos espaço sobra para o medo. Uma das partes mais impressionantes do Salmo 91 aparece quando ele diz: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. O terror da noite representa os medos invisíveis. São aqueles pensamentos que aparecem quando tudo fica em silêncio.
quando não há distrações, quando estamos sozinhos com nossa própria mente. É durante a noite que muitas pessoas enfrentam suas maiores batalhas emocionais. A ansiedade costuma ficar mais forte. As preocupações parecem maiores. Os problemas parecem mais pesados. Mas Deus está dizendo algo extraordinário. Você não precisa ser dominado por esses medos. Você não precisa ser escravo dessas preocupações. Você não precisa viver aprisionado dentro da própria mente. Depois o texto fala sobre a seta que voa de dia. Agora não estamos falando de medos imaginários. Estamos falando de problemas reais, dificuldades concretas, situações que realmente acontecem. E a mensagem é poderosa. Deus cuida tanto das ameaças que vemos quanto das ameaças que não vemos. Tanto dos problemas reais quanto das preocupações que tentam nos consumir. Porque Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Nada escapa aos seus olhos. Nada pega Deus de surpresa. Nada acontece sem que Ele saiba. E essa verdade tem o poder de trazer descanso para uma alma cansada. Pense por um instante. Quantas coisas já aconteceram em sua vida que você não entendia naquele momento? Quantas situações pareciam sem solução? Quantos problemas pareciam impossíveis? E mesmo assim, Deus conduziu você até aqui. Mesmo quando você achou que não conseguiria continuar. Mesmo quando acreditou que tudo estava perdido. Mesmo quando não conseguia enxergar uma saída. De alguma forma, Deus sustentou você. E se Ele sustentou você até aqui, por que abandonaria você agora? Essa é a pergunta que o Salmo 91 coloca diante de nós. Se Deus já demonstrou sua fidelidade tantas vezes, por que continuar acreditando mais no medo do que nas promessas dele? A ansiedade vive tentando nos convencer de que estamos sozinhos, mas a palavra de Deus insiste em nos lembrar que nunca estivemos. E nunca estaremos. O Salmo 91 continua revelando algo que muitas pessoas esquecem. A proteção de Deus não é apenas física, ela também é espiritual. Talvez hoje você não esteja enfrentando um perigo visível. Talvez não exista nenhuma ameaça contra a sua saúde, nenhuma crise financeira extrema, nenhum problema urgente. Mas existe uma batalha acontecendo dentro de você. Uma batalha contra o desânimo, contra a culpa, contra pensamentos impuros, contra a tentação, contra a frieza espiritual, contra hábitos que você prometeu abandonar inúmeras vezes. E essa batalha, muitas vezes, é mais perigosa do que qualquer ameaça externa, porque ela acontece em silêncio. Ninguém vê, ninguém percebe. Mas ela vai consumindo a alma aos poucos. Por isso, o Salmo 91 aponta para uma proteção muito maior do que simplesmente escapar de problemas. Ele aponta para a proteção do coração, da mente, da fé, da comunhão com Deus. Vivemos em uma geração que fala muito sobre saúde física, mas pouco sobre saúde espiritual. As pessoas protegem seus celulares com senhas, protegem suas casas com alarmes, protegem seus carros com seguros, mas deixam suas mentes completamente expostas. Passam horas consumindo conteúdos que enfraquecem sua fé, alimentam pensamentos destrutivos, abrem portas para tentações constantes e depois se perguntam por que estão espiritualmente cansadas, por que perderam a paz. Porque a fé parece distante, porque Deus parece silencioso. A verdade é que aquilo que alimentamos diariamente molda aquilo que nos tornamos. Por isso, o salmista continua apontando para a presença de Deus como abrigo, porque somente nela encontramos força para vencer as batalhas invisíveis. O texto então faz uma declaração poderosa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que promessa extraordinária! Mesmo quando você não percebe, mesmo quando não entende, mesmo quando acha que está sozinho, Deus continua trabalhando. Existem livramentos dos quais nunca teremos conhecimento. Existem perigos dos quais fomos guardados sem sequer perceber. Existem portas que Deus fechou para nossa proteção. Existem caminhos que Ele bloqueou porque sabia onde terminariam. Talvez você já tenha se frustrado por algo que não aconteceu. Talvez tenha ficado triste porque uma porta se fechou. Talvez tenha questionado por que determinados planos deram errado, mas anos depois percebeu que Deus estava protegendo você. Quantas vezes aquilo que parecia uma perda era, na verdade, um livramento? Quantas vezes aquilo que parecia um atraso era, na verdade, cuidado divino? O problema é que o medo nos faz olhar apenas para o presente. A fé nos faz lembrar que Deus vê o quadro completo. Ele conhece aquilo que nós não conhecemos. Ele vê aquilo que nós não vemos. Ele sabe aquilo que nós ainda não sabemos. Por isso, confiar em Deus não é um salto no escuro. É descansar nas mãos daquele que enxerga o caminho inteiro.
O Salmo 91 então chega a uma das declarações mais belas de toda a Escritura. Agora não é mais o salmista falando, é o próprio Deus. E ele diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Observe algo importante. Deus não diz porque ele nunca errou, porque ele nunca pecou, porque ele nunca caiu, porque ele sempre foi forte. Não. Deus diz porque se apegou a mim. Essa é a essência da fé cristã. Não é sobre perfeição, é sobre relacionamento. Não é sobre nunca tropeçar, é sobre continuar voltando para Deus. Não é sobre nunca sentir medo, é sobre confiar mesmo quando o medo aparece. Não é sobre nunca enfrentar tentações, é sobre permanecer ligado àquele que pode nos fortalecer. Muitas pessoas desistem porque acreditam que Deus só ama quem nunca falha. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Deus trabalha com pessoas imperfeitas, pessoas quebradas, pessoas que erraram, pessoas que caíram, pessoas que precisam de graça. O problema não é cair, o problema é permanecer caído. O problema não é lutar, o problema é desistir da luta. E talvez essa seja exatamente a mensagem que alguém precisava ouvir hoje. Você pode ter falhado ontem, pode ter falhado esta semana, pode até ter falhado hoje, mas Deus ainda está chamando você para perto. Ainda está oferecendo refúgio, ainda está oferecendo restauração, ainda está oferecendo uma nova oportunidade. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem pensando: mas eu já tentei mudar tantas vezes, já prometi tantas vezes, já orei tantas vezes, já caí tantas vezes. E justamente aí está o ponto. Talvez você tenha tentado vencer sozinho. Talvez tenha confiado apenas na força de vontade. Talvez tenha acreditado que bastava querer mudar. Mas algumas batalhas exigem mais do que intenção. Exigem guerra, exigem estratégia, exigem disciplina espiritual, exigem confronto diário contra aquilo que alimenta a carne. E é aqui que eu quero falar diretamente com você. Se existe uma área da sua vida que continua escravizando você, se existe um pecado recorrente que você não consegue abandonar, se existe um ciclo de pornografia, masturbação, impureza ou frieza espiritual que continua se repetindo, talvez Deus esteja usando este momento para fazer um convite, não apenas para ouvir uma mensagem, mas para tomar uma decisão. Porque a liberdade não acontece por acidente. Ela exige posicionamento, ela exige ação, ela exige compromisso. Foi exatamente por isso que nasceu o desafio 40 Dias de Guerra. Um caminho prático para quem decidiu parar de brincar com o pecado e começar a lutar seriamente pela própria liberdade espiritual. Não é sobre religiosidade, não é sobre extremismo, não é sobre impressionar ninguém, é sobre romper. É sobre quebrar aquilo que prende você há anos. Durante 40 dias, você será conduzido por um processo de transformação com oração diária, jejuns graduais, confrontos práticos e exercícios espirituais que ajudam a cortar aquilo que alimenta sua carne e fortalecer aquilo que alimenta seu espírito. São passos simples, mas profundamente transformadores. Você vai trabalhar arrependimento genuíno, vai reconstruir disciplina espiritual, vai restaurar sua intimidade com Deus, vai aprender a enfrentar os gatilhos que alimentam suas quedas, vai parar de depender apenas de motivação e começar a construir uma estrutura real de mudança. Se você está cansado de viver os mesmos ciclos, se está cansado de cair e levantar sem conseguir avançar, se sente que Deus está chamando você para algo maior, então talvez esta seja a sua hora. O link está na descrição e também no comentário fixado. Clique agora e conheça o desafio 40 Dias de Guerra. Daqui a 40 dias, você pode continuar exatamente onde está. Ou pode olhar para trás e agradecer a Deus pela decisão que tomou hoje. Que o Senhor fortaleça sua fé, que Ele guarde sua mente, que Ele proteja seu coração e que você encontre descanso verdadeiro à sombra do Altíssimo. Deus abençoe sua vida.